Desde o princípio, havia no coração de Deus Pai um projeto. Por isso foram criados homem e mulher. Ele, o Criador, os criou. Assim deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Uma nova unidade, juntos no espírito, na alma e no corpo. Deus foi testemunha da aliança entre o homem e sua mulher. Um cordão de 3 dobras unidos um ao outro com o Senhor, com ternos laços de afeto e misericórdia, de justiça, de retidão e de amor. Portanto, que Deus uniu, não separe o homem. Nesse projeto, para que entendessem a grandeza do amor de Deus a ambos teus filhos, para viverem juntos a vida comum do lar com sabedoria e discernimento, amando e submetendo-se, honrando e obedecendo, dando a vida uns pelos outros. Uma família cheia do Espírito Santo, onde habita ricamente a palavra de Cristo, cujo estilo de vida é adoração. Para isto foram criados, para juntos viverem para a glória de Deus. Que maravilhoso o projeto de Deus! Cuido dela com amor, minha família, meu tesouro. Eu sei que problemas vão surgir, mas juntos vamos conseguir. Estamos firmados no amor. Sei que não somos perfeitos, mas sempre prevalece o perdão. Minha família guardo no meu coração. Eu não troco ela por nada no mundo. A minha família, meu porto seguro. Eu amo estar com ela, seja onde for. Família é um projeto do Senhor. Edifiquei minha casa, levantei um altar. Hoje Jesus habita dentro do meu lar. Quero te agradecer por tudo que me deu. A minha família é um presente de Deus. Olá, bom dia, irmãos, bom dia, amigos, aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Escola Bíblica Dominical. Dominicalmente estamos estudando a revista Palavra e Vida e nesta oportunidade estamos estudando os 10 mandamentos. Vamos estar atentos, com certeza esse estudo será abençoador para todos nós. Vamos continuar orando pelos irmãos, pelos amigos que estão enfermos. Meus irmãos, na nossa leitura diária, nós terminamos então esta semana o livro de Gênesis. E agora nós começamos o livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia. Então vamos acompanhar, com certeza, diariamente o pastor manda um versículo ou dois, um ou dois capítulos por dia. Então eu gostaria que os irmãos estivessem então nos acompanhando. Eu gostaria, meus irmãos, nesta manhã de saudar a todas as mamães. E hoje nós estamos comemorando o Dia das Mães. Eu louvo a Deus pela vida de todas as mamães da nossa igreja. Desejamos a todas as mamães um dia muito especial, um dia abençoador, na oportunidade de reunir aquelas que já estão e mais alguma outra que possa aparecer, mas nós desejamos, pastor Almir e o pastor Jaci Palhinha deseja a todas as mamães um dia muito abençoado,
nós temos orado pelas irmãs constantemente, diariamente, e eu gostaria também de convidar a igreja também para que pudesse orar por todas as mamães, não só da nossa igreja, mas de outras igrejas, neste dia tão especial, nesse dia tão comemorativo. Recebam então, irmãs, o nosso abraço dos pastores da igreja. Um novo tempo 2021 com Jesus é a nossa oração. Amém. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não comprados não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Se que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Oh,
poder, embora a vida vá, por nós Jesus está. E damos a teu reino. Escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender a palavra da sabedoria, é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Revista Palavra e Vida, o nosso estudo hoje é o estudo de número 6, que tem como título Código de Honra. Está baseado no texto básico, Êxodo capítulo 20, verso de número 12. O autor, pastor Romilton Lourenço, pastor da Igreja Batista Central, em Praça da Bandeira, São João de Meriti. Gente amada do Senhor, graça e paz, mais uma vez aqui, estamos reunidos para falar com você, meu irmão, minha irmã, sobre a revista Palavra e Vida, em que eu tive o privilégio de ser o escritor e trago aqui para a nossa reflexão e compartilhamento a lição de número 6, que é denominada de Código de Honra, por se tratar do 5º mandamento, registrado em Êxodo 20, versículo 12, onde diz: honra o teu pai e a tua mãe. Quando nós olhamos para o 5º mandamento, nós entendemos que ele começa agora um novo direcionamento das leis morais de Deus. Se no 1º até o 4º mandamento nós tínhamos a intenção de que tudo aquilo era voltado para o Senhor, e o 4º mandamento faz aquele elo entre o que é de Deus e é uma preocupação do descanso humano, agora nós estamos no 5º mandamento, que única e exclusivamente, até o seu 10º mandamento, falará das coisas do próximo, de nós mesmos, do cuidado que Deus tem para conosco. É um mandamento, mas vai fazer muito bem a nós. E o 5º
mandamento fala aí desse código de honra, que é honrar a pai e mãe. Bom, é prazeroso demais honrar pai e mãe, principalmente numa família estável, numa família cristã, uma família onde o temor de Deus exista, onde a educação primazia, onde o cuidado de pai e mãe para com os seus filhos é uma missão precípua, é respeitoso, enfim, falar de honrar pai e mãe em filhos que crescem em famílias onde tem a sua harmonia existencial, onde existe amor mútuo, onde há cumplicidade entre eles, é muito fácil. O difícil é você falar para uma criança, para uma menina que ainda jovem foi violentada pelo seu próprio pai. De que forma ela honraria esse pai, né? De que forma nós daríamos conselho a olhar para o 10º mandamento, principalmente nos dias de hoje, e cumpri-lo por sua excelência. Será que dos 10 mandamentos, essa pessoa que cresceu violentada, maltratada, subjugada, abandonada pelos pais, teria como cumprir esse mandamento, ou cumpriria apenas os outros 9 e essa ela deixaria ali para uma análise, ou não, o cumprimento para ela não seria fácil? Portanto, é muito doce o cumprimento do 5º mandamento para quem tem pais saudáveis e um bom relacionamento familiar, cresceu nesse ambiente harmônico, familiarmente dizendo. É muito fácil cumprir, mas é difícil demais de entender, principalmente para uma criança que aos 12 anos foi violentada ou teve um ambiente com muitos transtornos, principalmente esse ambiente familiar, entre pais e mães. Esse relacionamento foi muito conturbado. Então, ao olhar para tudo isso, nós precisamos olhar para o 5º mandamento dos 10 mandamentos, do 5º mandamento dos 10 mandamentos, para saber se nós temos condições de cumpri-lo. Bom, você sabe que a sociedade atual tem como praxes, né, assim que os filhos nascem, a mãe e o pai hoje trabalham intensamente. Cada vez mais a mãe adquiriu esse direito, a mulher adquiriu esse direito honrosamente de trabalhar, não apenas para ajudar na economia, mas por ser um direito próprio. Nada contra, mas há alguns contratempos que foram evidenciados durante toda essa decisão. E aí, com isso, nós temos a ideia de que pais que trabalham fora, quando os filhos nascem, logo assim que acaba aquele direito de maternidade da mãe, é colocá-los aonde? Numa creche. Então, os filhos nascem e automaticamente os pais que não têm condições de cuidar, porque trabalham fora, colocam os filhos na creche. Bom, quando os pais envelhecem, já são idosos, aí é a vez dos filhos colocarem os pais não numa creche, mas num asilo. Portanto, a sociedade nos dias de hoje olha para dentro de si e acaba descobrindo que não cumpre o 5º mandamento, que é honrar pai e mãe. E isso é um cuidado de Deus para com as famílias, em especial para aqueles que olham para os seus pais. Para o primeiro ponto aí, nós precisamos olhar de que o primeiro código, né, o princípio desse código de honra é a promessa. A promessa, ela começa histórica, né? A ideia histórica e principalmente literal era que todos aqueles filhos que eram obedientes aos pais, eles teriam a sua vida preservada. Mas todos aqueles que foram inseridos nos desvios desse código, ou não cumprimento desse 5º mandamento, ou seja, numa desobediência aos pais, sendo apresentado aos líderes naquela ocasião, eles seriam julgados com morte. Todos aqueles que desobedecessem aos pais, numa interpretação literal e histórica, você descobrirá aí alguns versículos da Bíblia que havia sentenças duras, inclusive com morte, com os filhos que descumprissem esse código de honra ou esse 5º mandamento aí, registrado em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Bom, também a segunda interpretação, né, o princípio desta promessa, é uma promessa espiritual. Essa ideia de que os filhos teriam vida longa, espiritualmente falando,
essa pode ser uma interpretação para que tenhamos um cuidado tremendo em honrar os nossos pais. O bônus dos filhos, daqueles que honram pai e mãe, vem com a bênção de um prolongamento, ou pelo menos com uma vida de qualidade, espiritualmente falando, muito melhor e, o que é melhor, prolongada. É difícil entender, por exemplo, que uma criança nasce e morre prematuramente, aos 10 anos, aos 2 anos, ainda que nós não conheçamos ou não tenhamos um entendimento acerca de que por que essa tragédia acontece na vida de alguns pais, nós não podemos perder aqui o fio condutor, né, a ideia central de que há uma bênção, principalmente nos filhos que obedecem os seus pais. Bom, essa bênção é uma bênção espiritual. E a terceira ideia aí é uma vida física prolongada. Se a primeira é histórica, a outra é espiritual, um outro entendimento de que honrando pai e mãe, nós teremos um prolongamento numa vida física e mais ainda numa vida de qualidade. E esse exemplo não há outro na Bíblia Sagrada, a não ser esse que nós conhecemos, que é a obediência de Cristo Jesus ao Pai, ao Criador, aonde ele não apenas teve uma vida de qualidade, apesar do sacrifício na cruz do Calvário, você sabe que ao terceiro dia, Jesus Cristo, nosso Salvador, por obediência ao Pai, ao Criador, ao Deus Pai, ele foi ressuscitado. Então, isso para nós é um exemplo clássico, né? Claro e evidente que honrando pai e mãe, esse mandamento se cumprirá na nossa vida. Se não for de uma maneira histórica, a qual nós devemos, claro, desconsiderar pelas leis atuais, nós devemos levar em consideração que a lei moral de Deus aponta para um fervor espiritual ou uma melhora na nossa vida espiritual, mas também física e de qualidade da garantia que nós teremos, por exemplo, da nossa vida eterna. No segundo ponto, o princípio é de ter uma geração vitoriosa. Quando nós honramos pai e mãe, nós temos a certeza de que a nossa geração é uma geração vitoriosa, de famílias fortes, né? E essa honra aos pais começa com a reciprocidade. Por exemplo, hoje os pais trabalham muito, como eu disse, né? Como a revista fala dos 10 mandamentos para os dias atuais, e que nós devemos levar em consideração principalmente a interpretação desses mandamentos, de benefícios que eles trazem para os dias de hoje, nós levamos em consideração que os pais trabalham muito. Os pais e mães trabalham muito. E ao chegar em casa cansado, depois de uma rotina de trabalho, depois de enfrentar trânsito, depois de enfrentar um longo período entre o trabalho até chegar em casa, mulheres, vocês sabem disso, vocês que são mães, ainda, além dos seus afazeres, ainda precisam dedicar aos filhos. Hoje nós vivemos num período de pandemia, mas é muito comum que os filhos ainda tragam os seus deveres pedindo esclarecimento aos pais. O que fazer? Pais que estão cansados, né? Exaustos por um dia cansativo, o que dar aos seus filhos, né? Senão o resto de si mesmo. Então nós precisamos dar a entender aos nossos filhos que, apesar das nossas dificuldades, em Deus, olhando para o quarto mandamento, nós conseguiremos descanso. E é esse descanso, a partir desse descanso, é que nós estaremos prontos, mesmo depois de uma rotina de trabalho, para entregar aos nossos filhos o que é melhor de nós e não aquilo apenas que sobra de nós. Se nós darmos aos nossos filhos aquilo que sobra de nós teremos uma geração fracassada. Mas se nós entregarmos o melhor de nós, certamente nós vamos gerar no coração dos nossos filhos que mais à frente eles deverão honrar os pais e mães para que essa nossa geração, essa passagem de bastão, não sejam famílias enfraquecidas, mas sejam famílias fortes. É o que eu abordo aí no ponto 2, que está muito bem esclarecido para você. O terceiro ponto aí é esse terceiro princípio desse código de honra, ou seja, o cumprimento deste quinto mandamento, dá a nós a possibilidade de entender que mesmo que a árvore, né, o caule, essa fonte que gera, a despeito dela, nós podemos ser bons frutos enquanto filhos. Independente da árvore que foi, os frutos podem ser doces e pode ser muito bom. Eu volto a dizer aqui, como eu disse no início, que é muito difícil para uma família que cresceu, cujos filhos foram violentados, cujos filhos sofreram muito,
com a pobreza, com a miséria, com o descaso, com a falta de harmonia, né? Muitas famílias cresceram com aquela frase célebre, faltando aquela frase célebre à mesa, né? Nos abraços, nos bons relacionamentos. Então, é muito difícil para um filho que cresce exatamente nesse sentido, olhar para a sua família e achar que ele pode ser um bom filho ou um bom fruto. Então, é difícil. Entretanto, é possível que mesmo as famílias que foram péssimas árvores, né? Foram famílias com árvores que tinham tudo para gerar filhos ruins, acabaram por gerar filhos bons, né? É possível, sim. A primeira coisa que precisa ser feita é um filho se converter a Deus. Essa é a grande possibilidade de mudança naquilo tudo que possivelmente iria levar a ser um péssimo fruto. A árvore não era boa, a família não tinha um bom crescimento, um bom relacionamento. Então, a tendência é que os frutos e os filhos fossem maus. Mas é possível mudar. A primeira mudança é um encontro com Deus, é um bom relacionamento com Deus, né? O nosso Pai, o Deus Criador, Cristo Salvador. Encontrar isso já é a mudança, é o adubo que essa árvore tanto precisa para gerar bons frutos. E depois é um desafio pessoal. Eu cito aqui na revista um exemplo claro de um jovem que eu visitei no passado, e ele estava preso, e quando eu conversei com ele o porquê da sua prisão e porquê ele chegou aonde chegou na sua vida, ele me disse que foi o seu pai. O pai foi o grande causador de chegar aonde chegou, né? De ser um bandido, de ser um meliante, de estar preso. Ele tributava ao seu pai, que foi para ele um péssimo pai. Bom, eu perguntei se ele tinha família para acompanhá-lo, não apenas em oração, mas para tentar ajudá-lo de uma certa forma. Ele disse que tinha um irmão, e esse irmão era gêmeo, e me deu o endereço do irmão. Eu fui até o irmão, e por ocasião, quando eu fui até o endereço, era um escritório de advocacia. E lá estava o irmão deles, gêmeos. Cresceu na mesma casa, teve o mesmo pai, e um se deu a um meliante, a um bandido, estava preso, e o outro era um advogado. Ao final da nossa conversa, muito preocupado com o irmão, eu perguntei ao seu irmão o que levou ele a ser um advogado, um homem da justiça. Ele disse: foi o meu pai. Portanto, qualquer que seja o tratamento que os nossos filhos têm, nós precisamos ter hoje a consciência de que a mudança de um péssimo fruto, de uma péssima geração, é a partir de Cristo Jesus. Ele que pode nos incentivar, é Ele que tem poder para mudar a rota a despeito daquela geração a qual nós somos oriundos. Portanto, seja lá qual for a instrução que você tem dos pais, dos seus pais no passado, é importante para a sua vida e para a geração futura, a partir de você, que você honre os seus pais. Um bom caminho de honrar os seus pais não é construindo uma empresa, mas é construindo uma família. É sendo alguém honrado e apresentando para os seus filhos tudo aquilo que, por exemplo, você não teve enquanto criança. Ao final de tudo, eu concluo aí colocando que a última palavra do Antigo Testamento, a palavra é maldição. Eu não sei se você teve a curiosidade de observar, lá em Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento registrou como a sua última palavra, a palavra é maldição. Quando você abre a página seguinte, você terá já o Novo Testamento e você verá a ideia da genealogia de Cristo Jesus. A intenção, ainda que não seja aquela, mas é nos fazer entender que Cristo veio para contrariar qualquer tipo de maldição ou quebrar qualquer tipo de maldição. E repare que a maldição que ali está na terra, voltada para a terra, é porque não houve conversão de pais aos filhos e filhos aos pais. Quando Cristo aparece, ele não apenas quebra essa maldição, ou tem poder para unir as famílias e dar a nós a oportunidade de perdoar. Ora, o perdão é esse aí, que nos dá a sensação de que nós também estamos cumprindo o 5º mandamento. Se você é alguém que precisa perdoar aos pais para honrá-los,
comece agora olhando para o 5º mandamento. Se você é aquele que cresceu numa família harmônica, em que tudo concorreu para o bem, louvado seja o Deus pela sua família. Continue honrando, porque você também é merecedor que seus filhos cresçam e honrem você, para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus te abençoe por esta 6ª lição, a qual nós falamos sobre o código de honra que remete ao 5º mandamento. Deus abençoe, graça e paz.
está aqui. Nossos cultos são na quarta-feira, estudo, domingo pela manhã, escola dominical, domingo à noite, culto de louvor e adoração. Não percam, Jesus tem algo especial para você e para toda a sua família. Deus te abençoe. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, clicar no sininho das notificações e para não perder nenhum dos cultos. Aposto que Jesus e vocês vão gostar dos nossos cultos. Tchau, tchau. Beijinho no coração, hein?